Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa comigo e eu queria compartilhar. Eu estava lendo o Evangelho do dia e uma frase de Jesus ficou na minha cabeça. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão. Mas se morre, então produz muito fruto. E imediatamente essa frase me fez pensar em duas coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra: yoga e Nietzsche. Eu não estou dizendo que Jesus, o yoga e Nietzsche ensinam a mesma coisa, mas achei curioso como tradições tão diferentes podem nos colocar diante de uma mesma provocação. Porque a imagem que Jesus usa é muito forte. Para que o grão se transforme em algo novo, ele não pode permanecer como está. Ele precisa, de certa maneira, deixar de ser aquilo que era. E logo depois Jesus diz: quem se apega à sua vida, perde-a. E foi justamente a palavra apego que me levou ao yoga, porque o desapego é uma ideia muito importante dentro da filosofia do yoga. Isso não significa abandonar a vida ou deixar de se importar com as coisas. É não se tornar prisioneiro dos desejos e até da imagem que construímos de nós mesmos. E eu também acabei pensando no Nietzsche, o que é curioso, porque o Nietzsche foi um crítico feroz do cristianismo. Só que existe uma frase associada à sua filosofia que sempre me provoca: torna-te quem tu és. E essa frase parece contraditória. Como eu posso me tornar aquilo que eu já sou? Porque para Nietzsche nós não somos uma obra acabada. Tornar-se quem se é envolve transformação, criação e superação de si. Você não realiza suas possibilidades simplesmente permanecendo exatamente como está. E olha como o grão de trigo voltou para minha cabeça. O grão já carrega possibilidades dentro dele, mas para realizá-las, ele não pode permanecer apenas grão. Ele precisa se transformar. E até aí eu já estava achando interessante ter encontrado essa conversa improvável entre Jesus, yoga e Nietzsche. Só que como eu leio várias coisas, estou o tempo todo lendo alguma coisa, eu comecei a ler um livrinho da minha esposa que é um tarô. E eu abri esse livro justamente na página do Enforcado. E olha as palavras que aparecem associadas ao enforcado: sacrifício consciente, rendição, nova perspectiva, desapego, entrega. E uma das afirmações propostas pelo livro diz: eu libero o que não me serve mais. Pronto, aquela mesma questão tinha aparecido de novo, em outro lugar, em outra tradição, com outra linguagem. E foi aí que eu comecei a pensar: por que ideias tão diferentes parecem se encontrar justamente nesse ponto? É porque existe uma experiência profundamente humana por trás de todas elas, que é a dificuldade de deixar de ser aquilo que já somos. A gente acumula certezas, hábitos, desejos, medos, expectativas, versões de nós mesmos. E depois a gente se apega a tudo isso. A transformação também envolve deixar alguma coisa para trás. Mas é importante dizer: essas quatro tradições não estão falando a mesma coisa. No Evangelho, a entrega está relacionada ao seguimento de Cristo, ao serviço e à vida em Deus. No Yoga, encontramos o desapego como parte de um caminho de libertação. No Enforcado, aparece a ideia de rendição, mudança de perspectiva e abandono daquilo que já não serve. E Nietzsche já segue um caminho completamente diferente: o da autossuperação, da criação e da afirmação da vida. As respostas são diferentes, mas o que eu achei fascinante é que todas elas tenham conseguido me colocar diante da mesma pergunta. E é justamente essa pergunta que eu queria deixar para você. O que você continua tentando preservar em si mesmo que talvez esteja impedindo você de se transformar? E voltando ao grão de trigo, ele representa uma coisa muito maior do que ele parece. Ele não deixa de ser grão porque ele fracassou em ser grão. Ele deixa de ser um grão porque chegou a hora dele se transformar em outra coisa.